Então, boa noite a todos. Tá certo, ele está reclamando, há pouco eu disse que ele não ia para o mundo espiritual, para o mundo de regeneração, porque eu ainda sou uma analfabeta digital. Como ele sabe tudo, então, e ele não passa para a gente, ele não vai também. Porque a questão 208 do Livro dos Espíritos é clara. Nós somos responsáveis pelo progresso um dos outros. Quem não ajuda o outro, danou-se. Então, pronto. É por isso que nós estamos aqui para tentar nos ajudar. Humberto de Campos, que depois ele nos chega com o pseudônimo de Irmão X, ele nessa obra Boa Nova, ele vai nos trazer um momento marcante de Jesus e os seus discípulos no seu ministério, de trazer a Boa Nova, porque o título se chama Boa Nova, a todos nós aqui na Terra. E ele vai exatamente tratar no capítulo 20 da história de Maria de Magdala. Maria de Magdala é uma meretriz. E ela, quando conhece Jesus, ela ouve primeiro falar de Jesus. E no primeiro momento que ela ouve falar de Jesus, e ela rompe, ela se transforma, ela rompe com toda aquela vida que ela tinha. E ela passa, né? Ela sai daquela vida de meretriz, ela recebia na sua casa os patrícios romanos, então ela para com tudo isso e passa a ouvir as palestras de Jesus, os sermões, enfim, ela acompanha Jesus, ela vai atrás do Cristo. E ela está muito preocupada porque Jesus, então, em determinado momento, já vai anunciando a sua partida, né? Vai dizendo, olha, vai chegar o tempo que eu não vou estar mais com vocês e tal. Então, vocês se preparem, porque vocês vão ter que continuar. Ela disse, mas o que vai ser de nós, mestre? Porque quando ela está conversando com Jesus, chega Pedro. E não adianta vocês ficarem meio assim com Pedro, porque temos muito de Pedro ainda. Pedro enlouquecido, né? Senhor, como é que o Senhor recebe essa criatura de má fama? Como é que o Senhor vai ajudar aquela criatura que cometeu adultério contra o marido? E assim vai, né? E a Maria fica desesperada porque ela não aguenta o olhar de Pedro. E não é o olhar de Pedro, as palavras dele era grosseiro, mal educado com ela. Ainda bem que hoje a gente não aponta mais as pessoas, pelo menos nós que aqui estamos. Então, esta Maria miserável, o Pedro enlouquecido com ela, que ela não podia fazer parte daquelas pessoas que formavam o colégio de discípulos de Jesus. Como assim? E Jesus, calma, Pedro. Eu não vim curar os sãos. Eu vim curar os doentes. Termina o capítulo absolutamente Jesus dizendo isso. Então, né, aquele olhar que ela não conseguia sustentar de Pedro, aquela acusação muda. E ela, então, sentindo culpa. E a gente fica pensando, quando a gente lembra da história toda, no momento da crucificação, o que aconteceu com Pedro? Tu era discípulo? Não, eu não era. A primeira vez. Daqui a pouco encontro ele de novo. Tu era discípulo daquele crucificado? Não, tu está enganado. Segunda vez. A terceira vez. A vida ensina. A vida ensina. A vida nos ensina. Então, quando a gente vai tratar daquela culpa, porque Maria de Magdala tinha aquela culpa naquele momento. Mas Jesus disse para ela, Maria, se tu estás disposta a mudar de vida, segue-nos.
Ajuda-nos a trabalhar, nos ajuda a atender essas pessoas famintas, essas pessoas desorientadas, essas pessoas emocionalmente desgovernadas, derrubadas pela vida, né? E pela situação social e política daqueles tempos também. Né? Então, Maria se propõe a essa nova tarefa. E é assim que Maria consegue sair desta zona de culpa. Então, quando nós lemos um trabalho no jornalzinho Seara Espírita, o tema era Liberte-se da Culpa, que nós trouxemos para um trabalho interno, é um trabalho que não é aberto ao público, ele é dirigido a algumas pessoas. Então, a Regina me convidou para falar exatamente desse trabalho, porque ela achou que era interessante, né? E aqui nós temos uma definição de culpa, né? Culpa é a consciência que nós temos de um erro que se cometeu numa circunstância X, num determinado tempo da nossa vida, e que causou dano ou ofensa a nós mesmos ou a outra pessoa. Né? Então, e nós temos isso em nós. A questão 621 do Livro dos Espíritos, ele vem dizer que a lei divina está gravada na consciência de cada um de nós. Mas a questão 600 do Livro dos Espíritos, ela vem dizer que nós temos consciência de nós mesmos. Opa! Então, eu tenho consciência de mim, eu tenho uma ideia de que fiz alguma coisa errada, porque aquelas leis divinas estão gravadas na minha consciência também. E juntamente com isso, como eu tenho consciência de mim mesmo, eu tenho senso moral. Eu sei quando eu causei dolo, quando eu causei dano a alguém. E eu tenho senso de justiça. Eu sei quando eu estou machucando, quando eu estou magoando alguém. A gente sabe disso. Nem sempre sabemos das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Às vezes esse senso de justiça, esse senso moral, ele dorme. Às vezes, né? Nós vimos que em Pedro dormia. Porque mais de uma vez ele pré-julgou as pessoas, dizendo para as pessoas coisas incríveis. E Jesus depois tinha que correr atrás do prejuízo. Pedro, que fizeste? Só isso Jesus perguntava. Pedro, que fizeste? Eu pedi que amparasses a pessoa, não que jogasse a culpa, né? Que atormentasse a pessoa, aumentando aquela culpa que naturalmente cada um de nós sabe e tem e sente. Porque nós sabemos quando nós não agimos de uma forma correta. Né? Então, essa consciência que nós somos dotados, isso é um atributo do espírito. A consciência de si mesmo é um atributo do espírito. E a consciência nada mais é do que um juiz interno. E este juiz não é para julgar, que a gente pensa que é para julgar, não, é para inclusive nos ajudar, né, a estabelecer diretrizes melhores para a nossa vida. Opa, aqui tem esta situação, vamos pensar, vamos refletir no quanto isso é bom para mim ou não. E aí a decisão, livre-arbítrio, que também é um atributo do espírito. Né? Então, a consciência tem a função de refletir com justiça, né? E se encarrega de estabelecer diretrizes seguras para a nossa vida. Sempre que nós agimos, então, em desacordo com essas leis maiores, segundo Cleto Brutis, ele diz as leis maiores, que são as leis divinas, né? A consciência se manifesta e direcionando, né, a nossa consciência para o que aconteceu. Bom, errar é humano? É. Podemos errar? Podemos. Ocorre que muitas vezes, e quem nos diz isso, né, eu vou ter que lembrar do nome dela, porque agora eu não coloquei o nome aqui. É uma moça que fez um trabalho muito interessante sobre culpa,
E ela diz que normalmente nós podemos, tem a culpa saudável, né? E a culpa doentia. A culpa saudável é aquela que, quando eu tenho a consciência de um erro, eu penso assim, bom, eu errei, eu sei que eu estou errada, e agora? Como é que eu vou fazer? A partir do momento que a gente causa dano ou ofensa, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Porque se nós não corrermos atrás do prejuízo para tentar reparar aquele dano ou aquela ofensa, esta culpa vai, em vez de se tornar uma culpa saudável, ela vai se tornar uma culpa patológica, doentia. Então, nós não podemos dizer que ter culpa é ruim. Não. Se nós não sentirmos esta culpa, nós não vamos nos dar conta do erro cometido. Então, é legal quando a gente erra e essa coisa fica ali latejando. Ah, tu pegou feio, hein? Pegou pesado, foi mal. Vamos lá. Corre atrás do prejuízo. Porque é necessário correr atrás do prejuízo. Ou seja, quando Jesus esteve aqui entre nós, ele disse, ele foi bem claro, quando ele falava que nós precisávamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho. Mas não quer dizer que quando nós causamos dolo no outro, dano, né, ofensa, de vez em quando nós recebemos esta ofensa e este dano. Nem sempre nós temos que reparar, às vezes nós temos que esperar essa reparação, mas também temos que ajudar. Quando nós somos, né, o alvo do erro que alguém cometeu para conosco, nós também temos que ajudar nessa reconciliação. Não deixar o outro sozinho. Nós brincávamos no início, né, com a questão 208 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem a Kardec, nós somos responsáveis pelo progresso uns dos outros. Né? Então, seguindo o nosso raciocínio a respeito da culpa, né, ela só tem sentido até o momento em que nós temos a consciência do erro. A partir daí, né, ela passa a ser nociva ao nosso melhoramento, porque nós ficamos estacionados, paralisados num processo de culpa, quando nós não nos mexemos para nada. Sentir culpa e deixar que essa culpa ela se torne, né, algo recorrente, que ela vem e vai e vem, e a gente não sai disso, nós entramos por uma zona muito perigosa, que é a zona do remorso. Né? Aí então, nós, como a Joana de Ângeles diz, nós já vamos nos enveredando para um caminho patológico. Né? Já com doença. Por quê? Porque ela vai trazer, quando nós nos fixamos doentiamente numa ideia única, no monoideísmo, nós vamos adoecendo, né? Nós vamos adoecendo, nós vamos nos cristalizando, deixando de fazer as ações necessárias, as ações pertinentes para nós recuperarmos aquele dano, aquela ofensa causada lá. A ideia de culpa não é estranha para alguns de nós, né? Porque a gente lembra que quando era pequeno, né, tinha que batizar, outras coisas tais, porque a gente tinha o tal pecado anterior. Né? A doutrina espírita vem nos dizer que muitas vezes nós entramos num processo de culpa que não começou aqui e agora e que tem continuidade aqui e agora. Porque nós não conseguimos, no momento anterior, dar conta desta possibilidade da reparação. E o livro Entre a Terra e o Céu, o Céu e o Inferno, que horror. O Céu e o Inferno, ele vem dizer, né, que quando nós erramos, nós precisamos
sentir, né, essa consciência de culpa faz com que a gente se arrependa. Então, no céu e inferno, nós vamos encontrar o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, para a aproximação, não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, quando a gente fica pensando, né, que essa questão da culpa, hoje nós temos a culpa social. Esta moça que fez esse trabalho, ela veio nos falar da culpa social. Algumas culpas vêm são atavismos do passado, né? Aquele que nasceu, não se batiza, é culpado eternamente. Ponto. Então, nós já descobrimos, através da doutrina espírita, que não tem essa historinha, não. Que a coisa é diferente. Mas hoje nós temos entre nós alguma coisa chamada culpa social. Porque nós temos um padrão de beleza vigente. Quem está fora do padrão de vigente entra no processo de culpa social. Hoje nós vivemos num momento, né, de consumo exacerbado. Quem não tem a TV tal tipo, tal tamanho, que agora vão botar até no posto de saúde, daí ninguém atende, todo mundo vê o jogo, né? Beleza. Então é isso. Vamos, em vez de fazer o atendimento médico, bota uma baita de uma TV e vamos tratar o doente assim. Nós vivemos com essa culpa, E é uma culpa social, né? A questão do sucesso entre o grupo onde nós participamos, nosso grupo social, quando a gente não tem o sucesso que o amigo da gente tem nas informáticas, em vez de ficar com dor de cotovelo, tem a culpa, corre atrás do preju. Não sabe porque não quer. Corre, pergunta, vai, tenta, né, Beth? 215 vezes por minuto. E aí, então, esse processo de culpa passa, né? Essa questão que nós vivemos hoje, né? Esta culpa social, porque se a gente não tiver estas coisas, se a gente não tiver determinados bens, se a gente não transitar por determinados lugares, se a gente não tiver na companhia de determinadas pessoas, se a gente não tiver dentro daquele padrão de beleza, pronto. Nós estamos fora daquele grupo social, né? Então, precisamos pensar a respeito destas culpas que nós vamos assumindo e às vezes desnecessariamente. Porque se a gente não tem aquele carro que agora está toda hora na TV, está no outdoor, etc, etc, paciência. Ainda não é desta vez. Quem sabe no futuro? Que futuro? Lá adiante. A gente não sabe precisar, né? Então, por que a gente está falando de culpa, né? É porque a culpa ela tem um efeito bastante difícil na vida de cada um de nós, né? Como nós estávamos falando agora nessa culpa social, a culpa constrange. A culpa constrange. Inferioriza e a culpa deprime. É por isso que muitas vezes a gente, quando se dá conta, tá no mesmo lugar, sabe? Agora eu não consigo lidar com essa problemática da família, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, sabe? Mas às vezes a gente precisa trocar ideias, sair daquele processo de culpa, né? Porque cultivar essa culpa é entrar na zona de remorso. E é essa zona de remorso que nos conduz à culpa patológica, né? Muitas vezes nós acreditamos, e erradamente, que ficar, né, sentindo essa culpa porque eu fiz tudo errado, porque eu causei a separação, porque ele acometeu um desatino por minha causa. Tudo bem. Nós estamos sujeitos a todo tipo de erro, inclusive esses. Se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido, talvez.
Talvez nós não podemos precisar. Talvez, né? Então, muitas vezes erroneamente nós acreditamos que viver essa culpa, não, eu vou expurgar, eu vou expiar a minha culpa, eu vou ficar com esse luto, essa coisa, sabe? De ficar, nós achamos que com isso, com essa dor repetida, nós vamos nos libertando dessa culpa. Ao contrário, nós vamos ficando cada vez mais presos. Porque para sair dessa ideia de culpa, nós precisamos de ação, movimento. Movimento. Então, não adianta, né, manter-se naquela, se autoflagelar, não adianta nós ficar naquela ideia de monoideísmo, não adianta nós ficarmos, né, travados psicologicamente numa ideia só, porque isso não vai contribuir para a nossa melhoria. Então, normalmente quando a gente se enclausura naquela culpa, nós vamos nos lamentando dia após dia, nós vamos nos enclausurando, porque a pessoa que se queixa, que lamenta, ela vai se afastando. E as pessoas vão se afastando dela também, né? Por quê? Porque a pessoa desiste de lutar. E tudo que tu disser parece que bate. E ela não absorve, ela não escuta, ela não aceita, né? E, inclusive, são pessoas que se creem não merecedoras de nada de bom. Olha como isso mexe. Quando a culpa é patológica, a pessoa se enclausura na dor, ela se lamenta, ela acredita não ser merecedora de nada de bom, desiste de lutar e, sobretudo, de reparar para poder se libertar. Então, o que aconteceu com a Maria de Magdala? A Maria de Magdala, depois da morte do Cristo, ela pede, por favor, porque eles saem de Jerusalém no momento primeiro, vão até a Galileia e depois voltam para Jerusalém. E a Maria pede para Pedro, para voltar com eles para Jerusalém. Pedro? Não. A tua fama pode comprometer o nosso trabalho. E o que fez Maria? Em vez de ficar ali se lamentando, achando que não era merecedora de nada de bom, enclausurada na sua dor, desistindo de lutar, ao contrário. Ela vai trabalhar e tem um fim bem nobre, né? Porque ela vai atender aquelas criaturas portadoras de lepra. E morre leprosa. Mas ela fez a sua escolha. Ela queria sair daquele processo de culpa. Então ela tomou uma ação. Eu vou ajudar quem tiver que ser ajudado. Aí o cara bate na nossa campainha, plim plom. A senhora tem uma roupa para dar? E daí a gente olha aquele irmãozinho todo estropiadinho, todo sujinho. E a gente sabe que ele vai trocar aquela roupinha que a gente vai dar por aquela pedrinha. Não tenho nada. Depois a gente não sabe por que adoece, ó. Não, vamos nos libertar, vamos tirar as roupinhas. O problema é dele, se ele vai trocar pela pedrinha. A gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está fazendo a nossa parte. Então, nós brincamos muito com aquela história de não dar o dinheiro, né? Esses dias, eu tenho na nossa rua, a gente tem uma dificuldade ali próximo, e o menino perguntou, tia, tu não fuma? Eu disse, não. Ele disse, eu precisava de um cigarro. Naquela hora eu fiquei pensando, por que não tenho um para dar para ele? Porque eu preferia que ele fumasse do que ele fosse atrás da pedrinha, porque eu sei que ele ia. Mas enfim, não tinha. Eu disse para ele, quem sabe tu quer alguma outra coisa para comer e tal, que eu tenho em casa, um chocolate serve? Não, eu queria um cigarro. Então tá bom. Não tenho, não posso dar, né? Mas não fiquei com culpa nenhuma, porque eu penso que se tivesse, dava, mas enfim, né? Vamos fechando.
saindo da queixa e da lamentação, né? Muitas vezes, quando essa culpa, ela dói, né? A gente tem que lembrar da culpa como algo assim parecido com uma febre. A febre vem para dizer que alguma coisa não está bem. Então nós vamos tomar uma decisão. Vamos no postinho, vamos no médico, vamos na Unimed, vamos aonde podemos ir. Mas em algum lugar a gente vai. Porque ela quer dizer fisicamente que alguma coisa não vai bem. E a dor, né, que vem da culpa é exatamente isso. Ela vem para dizer, abre, porque alguma coisa tu vai ter que fazer na direção desta pessoa que recebeu, que foi ofendida e que a esta altura está arcando com os prejuízos daquele dano que tu provocaste com ela, né? Então, nós precisamos, na verdade, né, aprender com os erros, reparando esses erros e seguir adiante, libertos destes erros, né? E a doutrina espírita, então, ela vem nos dizer, né, que muitos dos desequilíbrios que hoje provavelmente nós estejamos passando por algum tipo de desequilíbrio, por algum tipo de dificuldade, ela talvez não seja apenas do momento presente, que ela vem já, tem a sua gênese, né? Essa problemática de hoje tem uma gênese no momento anterior dessa existência, né? Que nem sempre nós hoje estamos aqui colhendo esses erros, essas culpas desse erro cometido aqui e agora. Algumas situações até elas vêm de momentos anteriores. E eu quero concluir lembrando, né? E se nós não tivéssemos a oportunidade de reparar o mal que fizemos com determinada pessoa diretamente, aqui e agora? Nem sempre temos. Nem sempre temos. Mas nós podemos fazer algo similar. Similar, né? Se nós não temos, né, condição de olhar para aquela criatura porque ela não está mais aqui e agora, vamos lembrar daquilo que ela gostava de fazer. Vamos lembrar, né? E vamos correr atrás do prejuízo. Ela gostava muito de pessoas idosas. Nós temos dificuldade de visitar idosos. Lembra, Lilian, da visita que nós fizemos a Parobé, numa casa de idosos? Foi muito difícil para nós, um sábado de tarde, estar lá. Mas a gente foi. Porque fomos, porque inclusive alguns de nós se deu conta que nós tínhamos essa necessidade de estar lá, para vencer alguma barreira. E estas barreiras, muitas vezes, elas têm a ver com a nossa dificuldade. Há inclusive situações, por exemplo, que a gente tem medo, né? Medos. Então, em algumas situações, por exemplo, nós temos medos, o medo de que a gente não sabe de onde vem, né? Mas a fulana vai ser a presidente do Centro Espírita. Deus me livre. Tem pessoas que a voz de comando dá pavor. Ser a diretora da escola, nem pensar. Ser a presidente não sei do que. Deus me livre. Por quê? Sabe? Isso aqui já tem alguma coisa lá, é a nossa consciência, que vem dizer, quando tu era diretora disso, lá atrás, tu fez horrores, né? Então, hoje, a gente tem medo de assumir determinadas funções, tem medo de assumir ou de nos engajarmos em determinadas tarefas, porque alguma culpinha a gente tem, mas aí é que a gente tem que fazer. Então, quando nós não temos oportunidade aqui agora de reparar com aquela determinada pessoa, a gente dá um jeito, né? Aquela pessoa adorava leitura, ótimo.
Lá pelas tantas tem alguma pessoa de idade que não tem mais condição de ler. A gente pergunta para ela, a senhora quer que eu vá ler o jornal na sua casa? É todos os dias? É só no fim de semana? Quando é que a senhora quer que eu vá? E a gente vai lá e lê o jornal para ela. Algumas coisas nós podemos fazer. Quando nós não podemos trabalhar numa creche, num lar Padilha da vida, etc, etc, a gente diz assim, olha, eu sou boa na costura, eu sou hábil na máquina de costurar, eu venho uma vez por semana, tu me dá uma trouxa, eu levo, na outra semana eu trago, e assim a gente vai indo. Ajuda? Indiretamente se ajuda. Nós temos 1000 oportunidades. E tem, assim, de entidades necessitadas da nossa ajuda. Não vamos deixar a culpa nos escravizar. Vamos superar isso, né? Vamos reparando como pudermos. Até porque Pedro, o mesmo Pedro, que olhava para Maria de Magdala com aquele olhar assim, terra arrasada, aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro ergueu a casa do caminho. Passou por bons bocados, maus bocados, aliás, bons bocados e maus bocados. E depois acaba, né, sendo crucificado também. Mas esse Pedro tem uma frase lapidar, que muitas vezes, erroneamente, se atribui a Jesus. Mas ele diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Pois é, pois esse Pedro ajudou muita gente para poder superar aquela culpa que ele tinha de ter negado Jesus. E Jesus já tinha advertido ele. Até o final, tu vais negar 3 vezes. E isso aconteceu. Então, mesmo que nós tenhamos que aguardar o tempo para poder, frente a frente, né, olharmos, repararmos diretamente com aquela criatura a quem nós causamos dano ou ofensa, nós já temos aqui e agora a oportunidade de fazer pequenas coisas que vão nos dar um lastro maior. Então, fortalecidos por esse amor em ação. É isso, o amor em ação aqui e agora, nós vamos poder enfrentar melhor aquele momento da reparação lá adiante. Então, vamos lembrar, podemos ter culpa, podemos errar? Podemos. Podemos sentir essa culpa? Podemos, nós temos consciência de nós mesmos. Nós temos senso de justiça, nós temos senso moral. O que nós não podemos é fazer com que esta culpa seja permanente, para não adoecermos. Eu quero só concluir quando a dona Joana diz assim, a questão da culpa é tão relevante que, analisando o drama da mulher surpreendida em adultério, Jesus exarou o surpreendente conceito, e aquele que estiver sem culpa, que lhe atire a primeira pedra. Né? Então vamos pensar que isso aí é comum, nós não precisamos nos adoecer em função da culpa, e que a culpa nos aponta o erro cometido e pode dizer assim, olha, vai lá e dá um jeito nisso. Muito obrigada.